Este é um vídeo sobre uma história que a gente começa acreditando que seja sobre extraterrestres, mas na verdade é um tapa na cara de como a humanidade é bem desumana. Eu assisti o Dia D, o mais novo filme escrito e dirigido por Steven Spielberg, e eu já me adianto de que esse vídeo vai ser um bombardeio de spoilers, então você já sabe, né? Dia D trata de uma história que o Spielberg domina bem há muitos anos, mas que ele segue um pouco diferente do padrão do que nós estamos acostumados a ver. Não é um filme sobre invasão alienígena, nem ataque à Terra, muito menos sobre humanos versus ETs, nada disso. Então, se você assiste esse filme esperando por isso, pode ser que você se decepcione mesmo com ele, porque a mensagem passada na sinopse é muito diferente do que assistimos dele de fato. E se isso é ruim ou não, você como público tem todo o direito de decidir, mas eu honestamente, eu não achei nada ruim não. A história segue por 3 núcleos. O da Margaret, interpretada pela Emily Blunt, uma apresentadora da previsão do tempo de um jornal local e que de uma hora para outra começa a falar em idiomas diferentes, ela começa a fazer leitura da vida das pessoas pelo olhar e ela fica toda apavorada quando ela se dá conta disso. O outro núcleo é o de Daniel, um ex-funcionário de uma ONG que era incumbido de proteger dados cibernéticos altamente sigilosos e que não fazia ideia do porquê de repente se tornou um gênio da matemática. E o terceiro núcleo é o de Hugo, interpretado por Colman Domingo, que até o meio do filme a gente não entende muito bem que raio que ele está fazendo ali. Mas a gente só sabe que temos que torcer para que Margaret e Daniel consigam chegar até o Hugo. E o antagonista dessa história é o Noah, interpretado pelo Colin Firth, o CEO da Wardex, empresa onde Daniel e o Hugo trabalhavam, e de onde Daniel roubou todas as informações sigilosas que a empresa ocultava, registros de atividades militares que envolviam alienígenas. Durante todo o filme, muita coisa vai acontecendo assim num ritmo muito frenético que faz até a gente se perder um pouco na história. São muitas cenas de ação, o esclarecimento de certas coisas no meio desse balaio todo, tudo dando a impressão inicial que talvez 2 horas e meia era pouco tempo para explicar tudo. E de fato, eu acho que foi pouco mesmo. A ideia do filme caberia tranquilamente em uma minissérie de 8 episódios aí, vai. 6, talvez. E conforme a história foi avançando, eu comecei a desconfiar ali naquele momento que talvez o Spielberg tinha fumado uma tora deste tamanho para escrever essa história. Mas é bem perceptível que, para deixar o público mais confortável com esse caos todo, a trilha sonora assinada por John Williams foi primordial nisso. Deu para entender por que o Spielberg foi lá e suplicou pro John Williams abandonar só um pouquinho a aposentadoria dele para voltar a trabalhar de novo. Porque é exatamente a trilha sonora, somada à fotografia, que nos remete a uma nostalgia ali dos anos 1990, em que todo filme de ficção científica do Spielberg garantia 100% de entretenimento. Ah, só quem viveu sabe. Mas um ponto que contrastou muito com a excelência da fotografia foram os efeitos especiais, especificamente nos animais. Eu achei tudo aquilo ali muito fraquinho e eles poderiam ter caprichado mais. Eram efeitos que na década passada já não eram mais muito convincentes. Mas tudo bem, eu continuei focando ali a minha atenção a toda a condução da história até que finalmente os 3 núcleos se encontraram e aí tudo começou a se encaixar perfeitamente. A ideia de Daniel, desde o início, era trazer à tona todos aqueles segredos ocultos para a humanidade. Só não estava muito claro até ali como ele faria isso. E o encontro dos núcleos deixou tudo muito claro. A Margaret e o Daniel eram pontes de comunicação entre a Terra e os extraterrestres. E que Margaret era quem daria a voz a essa comunicação. E que no final das contas o Hugo era o regente de tudo isso. Ele foi o primeiro a descobrir que os segredos que a empresa onde ele trabalhava escondia não eram nada legais. E o Hugo precisava confrontar o Noah usando exatamente todos os recursos tecnológicos que a própria empresa tinha criado. Mas tem uma personagem que eu não citei até agora que foi fundamental para trazer todo o sentido dessa história à tona. Ela é uma amostra do porquê o Dia D não é só mais um filme sobre extraterrestres. A Jane, interpretada por Eva Welson, ela é um personagem que representa toda a crença da humanidade em um Deus. Uma ex-freira que, nesse momento da história, abandona sua dedicação à religião por um confronto interno. E a cena que mudou completamente a minha cabeça é exatamente aquela em que ela está no telefone com uma freira, conversando sobre a possibilidade de outras vidas no universo. E a freira diz exatamente essas palavras para ela. Você nunca perdeu a fé em Deus, você perdeu a fé na humanidade. Foi aí que eu entendi
toda a intenção do Spielberg com esse filme. Quando o Daniel faz Jane assistir Os Arquivos Roubados, ela passou a ser uma peça fundamental para que o público entendesse a mensagem. Porque a Jane, no final das contas, era os nossos olhos fora da ficção científica, o mais próximo do que o público seria diante de uma situação como essa. E a forma como Jane entendeu, mesmo que tardiamente, como era importante que a humanidade soubesse de como os militares violentavam extraterrestres e ainda os mantinham em cativeiro, tem muito a ver de como também julgamos o que é certo e errado diante de nossas crenças. E o grandioso recado do Spielberg com essa mensagem subliminar é muito claro. Se nós somos capazes de fazer isso com a nossa própria espécie, imagine com outras. Um diretor que recebeu críticas pesadas da sua própria comunidade pelo filme Monique não daria um recado como esse por qual motivo? A humanidade é capaz de destruir comunidades inteiras por motivos pífios, dizimar povos inteiros por motivações ridículas, deixam crianças órfãs, povos inteiros sem comida, sem ter onde morar por motivações extremistas que dizimam também o sentido da empatia. Por que nos sentimos tão superiores diante de tantas atitudes que nos descaracterizam como humanos? Onde está a nossa humanidade diante de tudo isso? Do meu ponto de vista, o Spielberg ele sempre foi esse cara que tentou humanizar todas as histórias em que ele tocou. Ele sempre trouxe diferentes pontos de vista em diferentes aspectos em todas as histórias que ele se meteu. Eu entendo perfeitamente quem entrou numa sala de cinema esperando que encontraria mais uma edição reformulada de A Guerra dos Mundos ou de Contatos Imediatos, mas a intenção do Spielberg aqui foi outra completamente diferente. E talvez seja isso que a gente precisa entender no final das contas. E você, quais foram as suas impressões sobre o filme de AD? Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa obra, se teve algum outro ponto que eu não mencionei aqui que você também constatou ao assistir o filme. E se você chegou por aqui agora, não se esqueça de se inscrever no canal para você acompanhar semanalmente aí as minhas atualizações, porque eu espero encontrar todos vocês no próximo vídeo. Beijos e até lá!